Como a gente falou no começo, o pastor ele deve ser especialista em Bíblia e ter uma unção do Senhor, né? O que faz com que ele não necessariamente entenda de gestão financeira, né? A grande questão é que a gente precisa reconhecer a importância da boa gestão financeira na igreja, né? É fundamental para que a igreja tenha tenha uma saúde financeira, né? Como que os pastores devem conduzir esta área para que a igreja consiga atrair, ganhar almas, mas também seja saudável financeiramente? E aqui eu quero só fazer um parêntese muito importante, porque quando a gente fala desse tema financeiro, algumas pessoas têm um entendimento diferente. A gente sabe que os recursos são enviados por Deus e cabe ao homem administrá-lo. E a gente está aqui falando sobre a administração desses recursos, né? Não é um discurso financista, a gente não está falando para a igreja ganhar dinheiro, muito pelo contrário, é como a igreja pode administrar melhor esses recursos para abençoar vidas, né? E como os pastores devem conduzir essa área, então, Jússi? Qual a importância dessa área na questão da saúde financeira da igreja? Como você bem falou no começo, algumas igrejas a gente tem a cultura do voluntariado, né? Da pessoa vir e ser voluntariar em alguma coisa na igreja, o que é bacana. Só que quando a gente trata da área financeira, não basta ser só um bom voluntário, ele precisa conhecer. Por quê? Porque a gente entende que a gente está fazendo gestão de algo muito maior, né? Nós não somos uma empresa comercial que tem meta de venda, que eu fico lá apertando para vender produto, que eu faço marketing de divulgação da minha marca. Não funciona assim. Tudo que entra são de dízimos, de doações, e eu preciso ter muito temor, né, e zelo com aquilo que me chega. Então, eu não posso cuidar do dinheiro da igreja de qualquer forma. Eu não posso deixar isso na mão de qualquer pessoa que simplesmente ela tem uma boa vontade em me ajudar. Que também é bom. Mas eu preciso ter um mínimo de conhecimento para cuidar dessas finanças. Eu não posso ter uma pessoa que não saiba como que funciona a contabilidade de uma igreja. Aí você pode falar assim, mas eu tenho um contador. Tá, mas quem é que fiscaliza o trabalho do contador? Quando o balanço chega, você tem alguém que olhe para saber se aquele balanço está coerente ou não? Ou você confia 100% nos dados que o seu contador está fazendo? A gente tem que ter um mínimo de conhecimento naquilo que a gente atua. Porque, além de ser um recurso que é advindo de doações, esses recursos, a gente entende que esse recurso é para o reino. Ele tem que reverter para a expansão do reino. E se eu estou falando de expansão de reino, eu tenho que ter um olhar para o financeiro, também um olhar de reino, um olhar de cuidado, um olhar... Eu sempre digo aqui no setor que eu sou uma facilitadora dos projetos, dos sonhos das minhas igrejas filhas, do meu presidente. Eu tenho que fazer tudo conforme a legislação diz, a regra contábil diz, mas eu também não posso burocratizar a minha área. Por quê? Porque eu tenho que ser uma facilitadora dos sonhos que Deus coloca no coração da minha igreja lá no Canadá, da minha igreja nos Estados Unidos, da minha igreja em Piabetá, dos projetos missionários que a nossa igreja tem. A gente é uma igreja muito ativa, então eu tenho que ter um olhar, sim, profissional, mas nunca deixando também de ter uma visão de expansão do reino daquilo que eu faço. Então eu tenho duas coisas. Como você faz para conciliar exatamente? Você falou muito bem, né? Se você está numa empresa de gestão financeira, ela é muito orientada a resultado, né? Você tem que aumentar as vendas em tanto, porque a gente tem que ter um resultado de X, né? A igreja, o resultado é em almas transformadas, né? Em vidas transformadas, vidas alcançadas. Como que você que tem uma experiência eclesiástica forte, como que casa essa visão das lideranças, dos pastores, vamos dizer assim, né? Não vamos ficar na figura de um pastor, porque a gente não está especificamente falando da igreja Batista Atitude, mas como que concilia assim, a visão eclesiástica do pastor com a visão financeira, né? Como que casa os dois interesses para um bem comum? Então, a primeira coisa que o pastor precisa entender, seja ele de uma igreja de 100 membros ou de uma igreja de 10 mil, ele precisa olhar para o financeiro dele e ele precisa, ele não precisa conhecer, porque ele vai ter alguém lá para fazer, mas ele precisa ter ciência dos seus custos fixos, das suas despesas variáveis,
de alguns custos que a gente não tem como abrir mão. E junto disso, ele consegue ter uma visão do que ele já tem de custo, né? O que ele pode melhorar. Como que funcionam as suas receitas, como que funcionam as suas entradas, né? As suas doações. E com esse olhar, às vezes a gente recebe alguns projetos, algumas coisas, e a gente faz o quê? A gente senta, né, com um olhar ministerial, isso aqui é muito legal, isso aqui vai ser bom, e depois a gente começa a fazer o quê? A gente vai para a parte financeira. Isso é viável? Isso não é? Eu consigo, mas eu consigo fazer isso em quanto tempo? Olha, eu não consigo fazer isso agora, mas a gente consegue fazer isso para X meses. Eu não consigo fazer dessa forma, eu consigo fazer de uma outra forma que a gente consiga. Por quê? Porque eu nunca posso dar um passo além de onde minha perna alcança, né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem claramente uma visão do nosso fluxo de caixa. Um dos principais problemas que a gente enxerga hoje em algumas igrejas é a questão dela não ter um planejamento orçamentário. Se eu tenho um planejamento orçamentário e eu faço uma gestão de fluxo de caixa diário, né? Aqui eu faço diariamente, eu tenho uma projeção semanal, mensal, mas eu faço fluxo diário, eu olho as minhas contas diariamente. Você consegue saber aonde você vai, para onde você pode ir, e aí a gente consegue viabilizar com que aquilo que ele quer, o projeto que ele quer, o evento que ele quer fazer, o que o ministério quer fazer, mas dentro de uma realidade financeira, nunca numa realidade não muito espiritual, né? Aquilo, ok, mas a gente vai pautar muito naquilo que a gente consegue fazer. Deus fala especificamente com cada um de maneira diferente, mas o número é igual, 2 mais 2. O número é igual, eu brinco, eu até falo, de repente a conta, né, para um líder de ministério, para 2 mais 2, ele multiplica por 100, porque ele já está visualizando. Na minha, 2 mais 2 vai ser 4, né, porque nesse momento eu preciso ser racional. Né? Quando a gente fala de finanças, eu não posso espiritualizar a finança, não posso R$1 na conta e falar, não, porque estou vendo pela fé que tem 1 milhão. Você não está vendo, você está em R$1. Então, é com R$1 que você vai ter que fazer com que esse R$1 se transforme em 1 milhão. Mas, nesse momento, ele ainda é R$1. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De ter um olhar frio e também ter um olhar, né, de facilitador do reino para arranjar uma solução, não dizer que não, mas viabilizar aquilo que ele dentro daquilo que a gente tem, né? Seja R$1 ou seja 1 milhão.